Olá, meus queridos, gostaria de saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Gostaria de dizer também que é um privilégio estar aqui com vocês. Agradeço aí pela pessoa do professor Luiz Gonzaga por ter feito o convite para que a gente pudesse estar aqui meditando na palavra de Deus. Eu irei trazer um texto do livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13, e é um texto muito poderoso, é um chamado de Deus para a nossa vida. Sabemos que nesses últimos dias agora é momento de orarmos, é momento de clamarmos a Deus para que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. E eu gostaria de orar com você antes de fazer essa leitura, para que Deus ele possa nos capacitar, para que nós possamos sentir a sua orientação e o seu poder sobre nossa vida. Oremos. Pai querido, muito obrigado, porque cada dia temos sentido a certeza da vitória através de Ti, Senhor. Obrigado porque muitas pessoas estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, que a vida dessas pessoas seja transformada, Senhor. E que realmente haja um chamado na vida dessas pessoas. E que essas pessoas elas possam, cada dia, Pai, pregar a Tua palavra e levá-la adiante para outras pessoas que têm sede de Ti, Senhor. Nos ajude a compreender e nos dê força, em nome de Jesus. Amém. A palavra, como eu já disse, está no capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 13, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. E o verso 14 diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Amém? Que privilégio nós vemos aqui na palavra de Deus, o convite que Ele faz para cada um de nós. Ele diz: Vós sois o sal da terra. Nós sabemos que, imagine só, em uma sociedade em que as pessoas viviam naquela época, nós percebemos que esse texto também é para aquela época das pessoas ali, dos discípulos de Jesus, e também para as pessoas que o estavam ouvindo. Imagine em uma época que não havia nenhum tipo de refrigeração, e Jesus fala: Vós sois o sal da terra, porque Jesus sabia que o sal naquela época tinha um valor muito importante mesmo. Sabe, meus queridos, naquela época o sal também ele servia de salário para pagamento dos soldados romanos. Então o sal ele tinha um valor muito importante para as pessoas da época, para aquelas pessoas ali. Uma sociedade em que não havia nenhum tipo de refrigeração e que todas as coisas precisavam ser salgadas ali para poder conservar. E nós sabemos que o sal ele tem esse poder, né, de conservar as coisas. Então o sal ele era utilizado com esse objetivo, né? Com o objetivo ali de conservar as coisas. E Jesus então ele faz essa ilustração maravilhosa, dizendo para os discípulos ali e para as pessoas que o estavam ouvindo, para a multidão ali: Olha, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E essa mensagem ela continua impactando as gerações. E ela nos impacta hoje também. Jesus está dizendo para nós: olha, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E agora fica uma pergunta para cada um de nós: como nós temos sido o sal da terra para as pessoas? De que maneira nós temos sido o sal da terra? Será que as pessoas têm percebido o sal em nós? Será que de alguma forma as pessoas têm percebido a maneira do nosso exemplo, a maneira que compartilhamos a mensagem, a maneira que oramos por ela? Jesus era um homem de oração. Jesus, o período que ele passou aqui na terra, ele foi um homem de oração. Na Bíblia, cita mais ou menos 650 orações. Dessas 650 orações, 450 foram respondidas com um sim, de maneira rápida. Imagine, 650 orações. Então nós percebemos o poder que a oração tem. Hoje ainda, nós, como sal da terra, precisamos ser o tempero para as pessoas. Precisamos de alguma forma encontrar no coração das pessoas o desejo de buscar a Deus. As pessoas precisam ver em nós esse sal.
Porque a Bíblia aqui também diz, olha, se esse sal ele vier a ser expido, que valor teria ele? Nenhum, somente para ser lançado fora. Então o sal para aquela época significava muito para eles. Hoje também, meus queridos, quando nós vamos passando e vendo ali o período em que os discípulos passaram, Jesus ele estava ali iniciando seu ministério, ainda no começo do seu ministério, e as pessoas elas precisavam ouvir isso de Jesus. Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, vocês são ainda muito jovens, mas vocês serão o sal da terra, vocês irão testemunhar de mim, vocês irão dar testemunho de mim, porque vocês são o sal da terra. Jesus então começa a preparar aqueles discípulos. Nós percebemos que muitos deles, ali de acordo com a tradição e com os estudos, eram muito jovens ainda. Eles precisavam ouvir essas palavras encorajadoras de Jesus para as pessoas. Hoje também, meu querido, Deus está chamando eu e você para que sejamos o sal da terra. Olha, é uma responsabilidade nossa ser o sal da terra. É uma responsabilidade minha e sua. Tenha certeza disso, você que está me acompanhando. Você precisa ser o sal na vida de alguém. Imagine, Jesus agora faz um convite para você, você aceita o Evangelho, mas se você só ficar ouvindo a mensagem, e se nós não tomarmos uma atitude, para que servirá tudo isso? Tudo aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, daquilo que temos aprendido. Nós precisamos ser o sal da terra na vida das pessoas. As pessoas precisam ver em nós esse sal. As pessoas precisam ver em nós o amor de Jesus. Ellen White, lá no Caminho a Cristo, livro Caminho a Cristo, páginas 78 e 79, ela diz o seguinte, olha, era um privilégio para os anjos. Para os anjos seria um privilégio pregar o Evangelho. Mas Deus decidiu deixar essa responsabilidade conosco. A fonte maior de amor. Jesus então vem, mostra esse amor aos discípulos, como eles devem pregar o Evangelho, como eles devem levar o Evangelho para as pessoas. E aqui também nós vemos o texto, o verso 14 e o verso 15, que diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se esconde uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Sabe, meu querido, naquela época ali de Jesus, as pessoas elas pegavam o azeite de oliva e elas colocavam dentro de um recipiente ali de barro e elas colocavam em um lugar um lugar visível, um lugar que desse para aquela luz expandir, para que as pessoas que estivessem ali ao redor elas fossem iluminadas por aquela luz. E Deus então, Jesus então usa esse discípulo, olha, Jesus então usa esse exemplo e ele diz, olha, vocês, meus queridos, vocês agora vão ser a luz do mundo. As pessoas precisam me ver em vocês. Jesus fala isso ali para os discípulos e ele fala isso para nós hoje também. É um privilégio. Deus fala que é um privilégio. Aqui nesse livro, Caminho a Cristo, diz que é um privilégio. É um privilégio para nós sermos considerados dessa forma, como a luz do mundo. Protagonistas, Jesus está nos pedindo que nós sejamos a luz do mundo, que nós preguemos o Evangelho, que nós levemos a sua mensagem a outras pessoas. Jesus está nos chamando para que nós sejamos essa luz, para que nós preguemos o Evangelho, para que nós sejamos luz a outras pessoas. Aqui Ellen White diz o seguinte, quando o amor de Cristo está no coração como um bom perfume, ele não pode ficar escondido. Sua santa influência é sentida por todos os que entram em contato com ele. Quando o amor de Cristo está em nossos corações, não tem como esse amor ficar escondido. Se tem alguém que está com lá, em dificuldades, em problemas, sabemos quantas pessoas hoje não têm sofrido com problemas emocionais, com dificuldades financeiras.
precisando ouvir a palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento. Pode ser que eu e você conheçamos alguém e Deus está pedindo para nós, para que nós não escondamos a nossa luz, de maneira alguma, porque o amor de Cristo, nós precisamos viver o reflexo do amor de Cristo. Nós precisamos refletir o amor de Deus para as outras pessoas. As pessoas precisam ver em nós o amor de Jesus. As pessoas precisam ver em nós o amor de Deus. Jesus aqui no treinamento para com esses discípulos, ele estava querendo dizer isso. Olha, vocês vão um dia sair e vão pregar o Evangelho. Vocês vão ser essa luz. Vocês vão brilhar para as pessoas. E nós sabemos muito bem que os discípulos, eles cumpriram esse papel. Muitos deles ali, após a morte de Jesus, eles saíram para diversos lugares para pregar o Evangelho, para dar o testemunho do amor de Deus. E nós sabemos também que, segundo os relatos, alguns desses discípulos, eles sofreram terrivelmente por ser essa luz. Sofreram perseguição, foram humilhados, padeceram fome, mas eles continuaram sendo essa luz. Esses discípulos, eles continuaram levando a luz de Deus, pregando o Evangelho. Nós sabemos como esses discípulos sofreram para poder ser a luz do mundo. Hoje pode ser que nós também soframos algumas consequências de tantas coisas que nos têm afligido. Imagine, quem imaginou que um dia nós iríamos passar por essa situação de termos que ficar dentro de casa, de não podermos ter ali o abraço do calor, o calor humano, a proximidade. E segundo a psicologia, isso é tão importante para os bons relacionamentos, para que a pessoa tenha uma saúde emocional, para que a pessoa viva melhor, para que os seus relacionamentos para que os seus relacionamentos eles tenham mais amor. Nós sabemos que em meio a esse isolamento, quantas pessoas não estão necessitando de ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas não estão necessitando sentir a presença de Deus? E Deus está dizendo aqui através desse texto: meu filho, você é o sal da terra. E o sal, ele tinha um valor muito alto naquele tempo. E se Jesus faz essa comparação conosco, é porque ele nos deu esse privilégio. E como eu falei aqui no livro Caminho a Cristo, era um privilégio para os anjos fazer isso. Mas Jesus escolheu eu e você para que nós pudéssemos pregar esse Evangelho, para que nós pudéssemos viver esse Evangelho. Mas, meus queridos, nós sabemos que antes de mais nada, Jesus ele pregou esse Evangelho e Jesus também viveu esse Evangelho. Então, para que nós preguemos esse Evangelho, nós precisamos também viver esse Evangelho. E como viver o Evangelho? Viver o Evangelho é nos colocarmos todos os dias nas mãos de Deus, buscando a sua palavra, buscando a sua orientação. E agora eu gostaria de fazer um apelo para você. Sabe, a palavra de Deus, ela transforma vidas, ela muda vidas. Muitos de nós, muitos cristãos, eles têm buscado pouco a palavra de Deus. E não tem como irmos levar alguém para o céu. Olha, não tem como levar alguém para o céu se nós não estivermos indo para lá. Não tem como. Nós só podemos levar alguém para o céu se nós estivermos indo também para lá. Essa é a única forma que nós podemos ir para o céu. Se nós levarmos alguém para o céu, é se nós estivermos indo para lá. Não tem como um cristão pregar o Evangelho se ele não está com o propósito de ir para o céu. Não tem como um cristão viver o Evangelho se o objetivo dele não é ir para o céu. Lá no céu também não vai precisar nós pregarmos o Evangelho. O momento de pregar o Evangelho é agora. O tempo de pregar o Evangelho é agora. Às vezes algumas pessoas pensam, mas será que realmente chegou o meu tempo? Talvez alguns discípulos também pensassem daquela forma.
Mas Jesus, ele encheu aquelas pessoas ali, ele encheu eles com a promessa do Espírito Santo, que o Espírito Santo iria fazer morada neles, que o Espírito Santo iria transformá-los. Mas para que o Espírito Santo os transformasse, eles precisavam ter um encontro com Deus. E eles então, após a morte de Jesus, eles começaram a orar e começaram a buscar a presença de Deus, e a vida deles foi transformada, porque eles receberam a bênção do Espírito Santo. O Deus Espírito começou a andar com eles de maneira mais eficaz ainda. E eles confiaram nessa promessa de Jesus e oraram para receber essa promessa. Hoje também nós estamos precisando, meus queridos, nós precisamos orar para receber essa promessa do Espírito Santo. Nós precisamos orar para buscarmos o Espírito Santo para os nossos lares. Não tem como pregar o Evangelho para outras pessoas se não o vivermos. Não tem como pregar o Evangelho se não o vivermos. Não tem como, de forma alguma. Para que nós preguemos o Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos nos dedicar a Deus, buscá-lo em sua presença e adorá-lo. Nós precisamos andar com Ele todos os dias, meu querido. Deus, Ele quer fazer morada em tua vida. Deus, Ele quer fazer morada em nós. Mas para que Ele faça morada em nós, nós precisamos buscá-lo. Sabe, Ellen White, aqui no livro Mensageiros da Esperança, capítulo 12, ela diz o seguinte, que Jacó buscou a Deus em oração. Jacó perseverou em oração e Deus o restaurou. Sabe, Jacó tinha perdido tudo. Jacó não tinha esperança para a vida dele mais. Ele não imaginava ali, diante da luta que ele estava passando naquele momento. E Ellen White diz mais lá no livro Patriarcas e Profetas, que muitos de nós, agora nos últimos dias, iremos viver a mesma angústia de Jacó. Que vai parecer que para nós não terá mais solução, que a vida não terá solução. Mas Deus, Ele criou a escada. Deus, Ele criou uma escada. E ali Ele mostra para Jacó, Ele diz, Jacó, eu vim até você, meu querido. Jacó, eu vim até você. E Deus, Ele está falando a mesma coisa para nós hoje, meu querido. Deus, Ele veio até nós. Ele entregou sua vida por nós. Ele deu a vida dele por mim e por você. Para que nós tivéssemos o privilégio de andar com Ele. Para que nós tivéssemos o privilégio de adorá-lo e de buscar a sua presença. Que neste momento o Espírito Santo faça morada em sua vida. Que neste momento o Espírito Santo, Ele transforme a sua vida para que nós possamos levar alguém para o céu. Não tem como levar alguém para o céu se nós não estivermos indo para lá. A única forma de levar alguém para o céu é se nós estivermos indo para lá. Então que eu e você possamos ser esse sal e possamos dar sabor à vida das pessoas através do Evangelho e através do amor. Somente o amor de Deus em nossos corações somente o amor de Deus em nossos corações. Somente o amor de Deus em nossos corações. Não há outra maneira, se Deus não estiver conosco, para fazer morada em nós e para transformar e mudar e restaurar as nossas vidas. Assim como Deus restaurou a vida de Jacó, Ele também quer restaurar a minha e a sua vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos agarrar a Ele e pedir para que Ele transforme as nossas vidas e mude os nossos corações. Nesse momento estarei fazendo uma oração para que Deus, Ele nos fortaleça, para que assim como Deus tinha um chamado na vida dos discípulos, para que os discípulos fossem a luz do mundo, que nós também possamos ser essa luz, que nós também possamos pregar esse Evangelho e que nós possamos viver esse Evangelho, para que as barreiras sejam quebradas, para que o inimigo não se aproxime e não toque em nenhum de nós. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por termos a certeza, Pai, de que cada dia o Senhor está conosco. O Senhor fez um convite para cada um de nós, para que nós sejamos a luz do mundo, para que nós levemos o Evangelho a outras pessoas, para que nós sejamos verdadeiros pregadores,
para que nós vivamos o Teu amor e a Tua luz e a Tua graça, Senhor. Por favor, Pai, restaure cada coração, cada pessoa, Senhor, que está nesse momento nos acompanhando, que ela seja transformada por Ti e que o Teu amor possa, Pai, brilhar em seus corações. Que o convite da graça possa ser uma verdade e uma realidade em nossos corações e em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deu quantos minutos?